Olá, boa tarde, minha gente. Hoje é quarta-feira, dia de rodada do Campeonato Brasileiro e a dupla Bavi vai estar em campo. Hoje, dia 19 de julho, a gente vai debater um assunto importantíssimo para o Esporte Clube Vitória. A possível saída do presidente Ivan de Almeida. De que forma? Quando? Como vai ser? Você vai ficar informado daqui a pouco, porque Anderson Matos está trazendo notícias de bastidores fresquinhas. Tem mudança na escalação do técnico Alexandre Galo para pegar o Grêmio daqui a pouco, 7h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. No Bahia, saiba que Rodrigão ainda é dúvida para domingo. Para hoje já foi vetado. A delegação já está desde ontem em Belo Horizonte e enfrenta o Atlético Mineiro. Novidades também com relação ao time que joga hoje, porque o time tem também alterações para jogar fora de casa. O jogo do Vitória é 7h30, do Bahia 9h45 da noite. Daqui a pouco conheça Danilinho, ele fala com a gente e mais no noticiário nacional. Que pataquada aquele Bandeira fez com o árbitro do jogo do Internacional contra o Luverdense, hein? Daqui a pouco esse lance e mais. O Guto Ferreira detona com o machismo dele, porque uma mulher perguntou, disse, você nunca jogou bola, você não sabe jogar bola, eu tenho essa reportagem também aqui no nosso programa. Tá no ar, esse é o programa que você gosta e participa. A partir de agora, mande seu comentário, sua crítica, seu elogio, fique à vontade. Nossos participantes diários estão aqui. Nilson Luiz, boa tarde Anderson Matos. Boa tarde, Márcio, Nilson, a você internado também. Márcio, Vitória tá pegando fogo, tá em ebulição. Os bastidores rubro-negros. E a gente sabe que o presidente Ivan de Almeida tem uma reunião marcada para hoje com o ex-candidato Ricardo Davi, para talvez entregar para o Ricardo, né, uma carta branca, um cargo de gestor, onde o Ricardo Davi tinha total autonomia de fazer as mudanças necessárias dentro do Esporte Clube Vitória. Então vamos aguardar para ver o desfecho dessa reunião e se o Ricardo vai aceitar. Soube que o Ricardo Davi só aceitaria se mandassem tudo, Márcio, se acima dele só tivesse Deus. E já vamos falar sobre o jogo de logo mais às 7h30 da noite. Um abraço, Márcio, um abraço, Anderson. Do lado do Bahia, jogo importante, jogo difícil contra o Atlético lá no Independência, em Belo Horizonte. Bahia sem Rodrigão, mas com as voltas do Zé Rafael e também do capitão Thiago. O jogo é importante. O Bahia precisa recuperar os pontos perdidos diante do Avaí. Hoje vai enfrentar uma equipe que manda muito bem seus jogos lá na Independência. Valeu. O Diego já está perguntando aqui para o Anderson Matos, por que o Vitória prefere apostar em ex-jogadores do que na divisão de base? A pergunta do Diego RC. Já também tem uma pergunta para o Nilson Luiz. Por que isso, hein, Anderson? Eu não posso nem falar que é um mal do Petkovic, né? A culpa é do Petkovic, porque não é. Porque o Simval chegou aí criticando muito a divisão de base do Vitória, que não tinha jogadores formados, bons atletas, aí deu Nixon para um time, Ian para outro, Giovani para outro, foi liberando jogadores, né, para trazer outros mais velhos. Jogadores como Cleiton Xavier, Gabriel Xavier, que inclusive já pegou até a pista no Japão. Então, Márcio, eles enxergam dessa forma, que a base do Vitória não tem qualidade. Engraçado, o Marcelo foi vendido há pouco, né, esse ano. O Kaique recebeu proposta. O Luan, que está aí, também recebeu proposta. Então a base é ruim ou vocês que estão enxergando mal? Bom, agora para o Nilson Luiz, o Adnan Silva. Rodrigão até hoje, hein? Aí ele fala mais aqui. O Bahia hoje é um franco atirador ou o Atlético Mineiro é esse bicho todo? O que esperar? Não que o Atlético Mineiro seja esse bicho todo. Para mim é o favorito. Agora, o Bahia, se jogar o futebol que vem jogando, botando a bola na rede, é um adversário difícil para o Atlético Mineiro, que não tem Robinho, mas tem a volta de Luan, que fica à disposição. Nilson Luiz, Rodrigão, vetado para hoje. Como é que entra o Bahia hoje em campo? Olha, Márcio, eu vou com você. Eu tenho a mesma opinião. O Atlético é o favorito, é o mandante do jogo, joga muito bem. Só perdeu para o Fluminense na segunda rodada como mandante. É uma equipe que tem um investimento altíssimo no futebol, muito maior do que o do Bahia. Vai jogar com o seu torcedor, mas se o Bahia tiver a dinâmica de jogo e se for preciso, como foi contra a Ponte Preta, o Bahia tem chance de ganhar o jogo lá hoje à noite. Agora, vai depender do dia. Ficar só tocando a bola, como o Bahia fica, de um lado para o outro, sem infiltrar, não vai conseguir fazer gol no Atlético. É o futebol arame liso isso aí. Roda, seca e nada. Não fura ninguém. O Lula está aqui, BBMP, começou o melhor programa do Nordeste. Obrigado, viu, Lula? Um abraço para você. O Cleberson Miranda pergunta ao Anderson Matos se ele acha que o Ivan de Almeida vai renunciar. De que forma seria essa saída? Negociada? Porque uma renúncia, para mim, é a pior das hipóteses neste momento, porque já gera uma eleição, uma outra situação de concorrer agora
ao clube, ou seja, muitos oportunistas agora querendo voltar ao clube, e aí, meu amigo, com certeza vai ter muita barganha, muita coisa. Eu acho que uma saída negociada neste momento seria a melhor hipótese, Anderson. Da forma que está sendo conduzido, Márcio, o Ivan de Almeida está reconhecendo o fracasso dele. E da sua atual gestão, que eu confesso tem bons profissionais, não vou ficar aqui escolhendo um clube inteiro, por conta de uma incompetência única. Para mim, o Ivan errou logo no início do ano, deixando o clube muito à vontade, né? Entregue lá a alguns setores. E não é bem assim que funciona no futebol. Agora ele está reconhecendo o erro, chamou o Ricardo Davi para conversar, pois sabe, e que se entregar o cargo, né? Renunciar, melhor dizendo, vai dar espaço ao inimigo dele, que hoje é o Paulo Carneiro. A gente sabe muito bem disso, não vamos esconder do torcedor. Não só a Paulo Carneiro, mas também a todos os outros que pleiteiam um acordo para voltar ao Vitória, através ou de Paulo Carneiro ou de outro candidato, e tumultua o clube completamente, né? Independente de ter eleição daqui a 2 anos e meio, que falta aí praticamente, 2 anos e meio, eu acho que agora a saída negociada com alguém competente, e eu acho que o Ricardo Davi é competente, foi o segundo colocado, graças a Simval Vieira, porque a eleição foi definida por Simval Vieira, na minha opinião, estava muito bem na mídia, muito bem respaldado, e ganhou praticamente a eleição colocando Ivan de Almeida. A saída de Simval acabou com a gestão de Ivan de Almeida, na minha opinião. E o Ricardo Davi, na gestão passada, tinha um bocado de antigo conselheiro, né? Que ninguém gostava mais. Falcão, essa galera aí, o Coronel, o Cristóvão Rios, a galera da velharia, que ninguém queria mais no Vitória. E isso fez com que ele perdesse. Por quê, Márcio? O planejamento dele era o melhor. Eu tive a oportunidade de conversar com o Ricardo Davi, inclusive ele veio aqui e foi lá no programa Nação Rubro-Negra, e as ideias dele são fantásticas, sabe? Ele tem um poder de persuasão que, se ele pôr em prática dentro do clube, com certeza vai trazer sucesso, porque as ideias que ele tem para o clube se encaixam perfeitamente na cultura da Bahia, na cultura do futebol brasileiro, e se encaixariam no Esporte Clube Vitória. Agora eu digo o seguinte, para ele pessoalmente, para o Ricardo Davi, não seria uma boa assumir o clube do jeito que está. Mas é o desafio. É o desafio. Pior é deixar como está, entregar a outro que não tem os mesmos compromissos que ele tem, por exemplo, com o futebol, e daqui a 2 anos e meio ser candidato com o clube todo endividado, que ainda o Vitória tem dinheiro em caixa, o Vitória ainda tem receita. O problema é daqui a 2 anos e meio, dependendo de quem entre, deixa o clube totalmente depredado, né? Porque quando entregaram na 3ª divisão, foi isso que aconteceu. Então, não estamos aqui para enganar ninguém também, viu? Márcio, eu estou aqui em Tambaú, São Paulo, e graças ao programa consigo saber das situações do meu Bahia. Carlos Lima, Carlos, um abraço aí. Eu não conheço Tambaú não, velho. Conheço São Paulo, muitas cidades do interior, mas não conheço a cidade de Tambaú. Quem deu entrevista após a apresentação, ou na apresentação, foi o jogador Danilinho, do Esporte Clube Vitória. Chegou acima do peso, mas ele fala da proposta que o Vitória fez para ele voltar depois de novembro para cá a jogar futebol, e também do que está fazendo fisicamente para poder voltar o mais rápido possível aos campos. E ele falou e a gente registrou. Nós vinha 2 semanas conversando, né, a respeito de acertar a contratação para ir para o Vitória, mas a motivação minha é mais de jogar, né? Eu estava parado e graças a Deus o Vitória abriu as portas para mim. Então essa motivação para mim, espero retornar dentro de campo, né? Ajudar cada companheiro ali dentro de campo e buscar, né, sair dessa situação ruim. Olha, eu vinha fazendo a parte, né? Eu vinha fazendo um trabalho à parte, né? Mas eu chegando aqui, estou fazendo 2 sessões por dia, né, com o preparador físico. Espero que 1 semana e meia já possa estar à disposição do treinador. Valeu. Qual a expectativa de Danilinho voltar a jogar futebol no Vitória, ser titular, entrar em campo, Anderson Matos? Como é que fica a situação física dele? O departamento físico já deu uma previsão de quando volta? 15 dias, no mínimo. O jogador que tem 8 meses sem atuar, vai bater 9 daqui a 10 dias, aliás, menos de 10. Então não tem condições de jogar futebol ainda, né? Tá bem acima do peso, meio quadradinho também o futebol. E ele é um jogador que utiliza bastante a velocidade. Ele precisa estar leve para jogar bola e se sobressair. Acho difícil que o Danilinho dê certo esse ano. Bom, o Romário Macedo pede para Anderson falar da carta do vice-presidente do Vitória, Agenor Gordilho. É uma carta onde ele renuncia ou ele coloca o cargo à disposição? Ele é eleito, ele não pode colocar a carga à disposição para ninguém decidir. Ô, Agenor Gordilho, quem decide é o senhor, querido. É o senhor que diz, ó, eu não vou ficar, mas eu já vi essa história aí. Tem um amigo meu que disse assim, isso aí amanhã eu vou lá hoje. Porque o cargo é eleito, ser vice-presidente eleito, isso não é escolhido
indicado, você é eleito, então a renúncia só cabe a você. Mas eu acho, antes, que ele está precisando aí de um tempo para esperar o que é que vai acontecer. Ivan vai sair, o presidente sou eu. Mas de que forma ele vai sair? Então, me parece que foi uma carta de amanhã vou lá hoje. Eu também achei equivocada a carta, né? Ou renuncia ou fica de boa, né? A verdade é que o Agenor não está suportando mais a pressão, Márcio. Às vezes tem interferência também familiar, a gente sabe, né? A gente é ser humano. Queria estar tomando essa porrada que o Ivan de Almeida está tomando, a Agenor está tomando. Agora, eles estão lá porque quiseram, ninguém obrigou ninguém a estar lá. Mostraram um projeto, eles aceitaram e estão lá até hoje. Então, ou renuncia, Márcio, sai 100%, ou não pode ficar também naquela, né? Vai, não vai, porque é ruim para ele, que tem uma boa história familiar, a família dele tem uma boa história dentro do Vitória, e ele poderia queimar essa imagem por conta de outros, de terceiros. Valeu. O Marcelo Livedade está aqui dizendo o seguinte, que está na Alemanha, agora são 20, né? 10 da manhã, ou seja, já é dia 20 lá na Alemanha, não é isso? Hoje aqui é 19, lá é dia 20. E 10 da noite, aqui na Alemanha. Não perca um programa. Obrigado aí por me manter atualizado. Obrigado a você, viu, Marcelo? Um abraço para você, tudo de bom aí na Alemanha ouvindo a gente. O Danilo Lima também disse que o programa tá muito legal. Valeu? Pato no esporte? Apurem. O esporte que é pato? Não vi ainda não. Foi Reinan Barreto que mandou essa informação. Não tenho essa informação ainda não, querido. Mas eu vou apurar sim, tá bom? Beleza, então. O Márcio Barbosa, meu xará, tá dizendo fora Galo. Nilson Luiz, Rodrigão vetado para domingo ou só o Edson vetado? Rodrigão é dúvida. Como é que tá a situação desses dois atletas? Os dois, Márcio, os dois são dúvidas, né? O Edson estava recuperado, voltou a sentir né, problema no joelho, cumpre seu último jogo hoje e vai estar à disposição domingo. Se tiver evoluído bem, se treinar quinta, no caso amanhã e sexta, e nada sentir, vai ficar à disposição do Jorginho. O Rodrigão da mesma forma, né? Ele foi vetado do jogo de hoje, mas a evolução da luxação foi superior ao que os médicos esperavam. E se depender da evolução, se for positiva, mesmo caso, se ele treinar quinta e sexta, ele vai jogar domingo. Bom, o Sérgio Souza fala aqui que todos são sabedores da amizade e respeito que você tem por Simval Vieira, a imprensa esportiva também. Está falando que a gente tem por Simval, e é verdade, viu, Sérgio? Isso é verdade, sim. Mas por que ele não vem a público e faz um relato dele? Na verdade, Simval Vieira já me procurou um tempo atrás, não para isso, mas a gente conversando lá na Sudesb, também no Campeonato de Babas, que a gente tem todo sábado lá na Arena do Imbuílo, e convido, inclusive, começa às 11 da manhã, vai até 4 da tarde. Todo sábado o Simval está lá, eu estou lá, e os nossos amigos também. Então, no último encontro que eu tive com o Simval, lá no Campeonato de Babas, ele reiterou a intenção de falar sim, mas que esperar, porque tem um jogo hoje, e eu marquei para ele amanhã, quinta-feira, 18 horas, no programa da Transamérica, no Arena Transamérica, amanhã, 18 horas. Independente do que aconteça hoje, amanhã, não importa. Ele deixou pré-agendado. A gente confirma e eu falo com vocês amanhã aqui, se ele está ou não confirmado, para fazer uma geral, fazer um programa todo com relação a isso, do Esporte Clube Vitória e a saída de Simval Vieira, tá bom? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Olha, o Guto Ferreira foi muito mal na entrevista coletiva ontem, quando uma repórter faz uma pergunta a ele. E o Guto Ferreira responde, e aí ele, no meio da resposta dele, ele fala uma coisa de machismo, e que depois ele se arrepende e pede desculpas, não no mesmo horário. Depois, na frente, é que ele pede desculpas. Mas foi uma coisa assim, muito mal, muito ruim. E olha que eu já tinha alertado aqui na Bahia que o Guto Ferreira era péssimo nas entrevistas coletivas. Tanto ele quanto o Argel, que já fechou com o Goiás. Os dois falando, só sabem dar desculpas, mentem sobre o jogo, só eles veem os jogos que eles querem ver para justificar. E isso eu venho falando agora desse fato aí, pelo amor de Deus, que pisada de bola. Vamos ver aí, por favor, como é que foi essa coisa ridícula do Guto Ferreira. Você falou em concretizar chances a gol, chegou aqui na coletiva nos mostrando os números das finalizações de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho se você acha que é só mérito dos seus adversários a bola não entrar, ou se você reconhece uma falha técnica no teu time. Desculpe, eu não vou fazer essa pergunta para você, porque você é mulher e de repente não jogou. Mas a situação, de repente, de ter praticado um esporte, todo atleta sob pressão, ele tem a dificuldade de ter o foco no lance final. E ele trabalha contra a confiança dele também. De ele acertar para ter a confiança.
Então eu ia fazer uma pergunta para você, se daqui a pouco você na condição, se você já jogou para perceber essa situação, né? Mas, de repente, eu consegui trazer a resposta mais para essa situação de... Pois é, e para mim, o Guto Ferreira, independente disso aí, porque às vezes na coletiva, não sei como é que foram os outros repórteres com relação às próximas perguntas, que eu não ouvi toda. Mas um negócio desse aí me deixa indignado, sabia? Porque ele trata a repórter como se ela nunca tivesse jogado futebol e fez uma pergunta idiota, e não foi uma pergunta idiota. Pergunta dela, muito repórter homem não faz. Então, Guto Ferreira perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Aliás, sua batata está assando no Inter desde que você chegou. Ou seja, Guto Ferreira está no lugar certo, porque é na segunda divisão. Talvez o time nem seja esse, porque é um grande clube do futebol brasileiro. Um time de Série A, um clube de Série A. Mas o Guto Ferreira é isso aí, ó. Essas respostas que ele dá, ele tinha vontade de fazer aqui. Eu não sei se aqui não teve oportunidade, mas o Nilson conviveu muito bem com ele lá dentro. As respostas dele são esdrúxulas, porque ele não admite perguntas que deixam ele com uma resposta meio que imprensado. Então, essa situação do Guto me chama a atenção pelo que ele já fez aqui na Bahia, certo? Então, não foi surpresa para mim. Foi deselegante, né? Faltou profissionalismo, machista, né? Foi deselegante, grosseiro com a repórter, poderia ter respondido de forma normal, preferiu dar uma patada, né? Você nunca jogou, talvez você não conheça, e não é assim. O problema é que o Internacional não consegue fazer gols, não joga bem, principalmente em casa. Foi a segunda vitória do Internacional jogando como mandante. E por ontem, deu sorte que o árbitro, já a gente vai falar sobre isso, o árbitro acertou, mas quase ele empata o jogo. Aí você já pensou se ela paga da mesma moeda, né? Você também está acima do peso, com essa barriga grande que você tem aí, você jogou também? Teve um jornalista no Twitter assim, se fosse eu responderia assim, pior é você com essa barriga de jega-prenha. Teve isso, rapaz. Mas aí deu motivo para tudo isso, toda essa revolta na rede social, principalmente das mulheres, com toda razão. Logo depois, o Guto pediu desculpas pela merda que fez, né? Porque realmente foi algo assim, pelo amor de Deus. Eduardo Henrique está aqui dizendo assim, ó, parabéns, Anderson Matos, grata revelação da crônica esportiva, vai longe, já está indo esse garoto, está indo longe, tá aqui, esse projeto aqui é dele, hein? Tudo isso aqui, projetado, me fazer sair de casa cedo, para estar aqui 3 horas, aturar Luiz da Navegarte, aturar Daniel aqui dentro, e Nilson Luiz, ele 2, parabéns, Anderson Matos, a gente está aqui firme e forte. Eu sou grato a Deus por isso, embora alguns não acreditem em Deus, né? Mas é Ele que me colocou aqui, é Ele que me faz crescer na vida. E grato a você também, viu, Márcio? Porque há alguns meses me encontrava desempregado, sem perspectiva de vida. E você confiou no meu trabalho, embora seja um repórter novo, né? 24 anos só. E o mínimo que posso fazer é isso, recompensar. A gratidão tem que ser com o trabalho. E tem sido assim, cheio de gás eu estou no site aqui, na rádio, e assim vou continuar por mais 15, 20 anos se deixar. Com certeza. Eu quero que você fique mesmo, velho. Começou aqui só na rádio, tá no site, aí em cima, já tá aqui no estúdio, tá aí, daqui um dia tá no meu lugar. Valeu. O Gene Cunha tá direto de Dallas. Valeu, meu velho. Um abraço pra você aí em Dallas. Gostaria de saber do Nilson como o Galo não mantém uma constante dos jogos. Então não é o Nilson não que cobre o Bahia, mas com relação... qual seria a melhor escalação do Bahia? Ele tá falando de Jorginho, viu, Nilson? Porque ele quer saber do Bahia, né? Manda um abraço aí pro grupo Amigos Tricolores. Valeu, Eugênio. Tá em Dallas, hein, velho? Um abraço pra todos aí, tá bom? Tá assistindo a gente aí nos Estados Unidos. Nilson, Jorginho não mantém uma constante, mas também tem muito jogador fora e vai e volta, né? Hoje, por exemplo, no jogo daqui a pouco, a gente vai ouvir o Thiago já. Thiago volta, né? Não só o Thiago, mas o René Júnior já tá fora. Então não dá pra manter uma sequência. E assim é o Campeonato Brasileiro. Longo e imprevisível. Ele vai ter dificuldade de ter a mesma equipe em vários jogos. Questão de expulsões, terceiro amarelo, lesões, e isso acaba tendo dificuldade de armar o mesmo time, daquele conjunto que o técnico necessita. Agora, o time ideal do Bahia, para mim tem que ter o Matheus Reis na esquerda, tem que ter o Rodrigão no ataque, o Alione ali com o Zé Rafael e o Regis, agora o Alione em forma. Acho que a zaga, mesmo o Lucas Fonseca estando em boa fase, o Jackson, eu acho um jogador que tem mais potencial, em forma, ele atua melhor com o Thiago do que o Lucas Fonseca, mas é a questão do Campeonato Brasileiro, são muitos jogos, a temporada é longa, muitas rodadas seguidas, não tem descanso, e o técnico tem essa dificuldade de manter a mesma equipe na sequência dos jogos. Valeu, Nilson Luiz. Aqui o Danilo Lima pede um abraço para os amigos da
Trinco, não é isso? Que acompanha a gente. Valeu, meu irmão. Um abraço, Danilo, e para todos vocês aí. Vamos ouvir logo o Thiago. Ele falou com a reportagem e, na verdade, ele fala da filosofia do técnico Jorginho. Será que já está se encaixando o time? Ele está voltando hoje contra o Atlético Mineiro, que ele já conhece, é do Atlético, para jogar onde ele já sabe realmente como é o comportamento daquele clube de lá. Não, eu acredito já que a equipe já vem desempenhando um bom papel dentro daquilo que o Jorginho vem nos pedindo. Acredito que a equipe já está bem adaptada. Tanto que as saídas de bola, essa posse de bola a gente vem tendo com mais tranquilidade. Claro que os erros aconteceram, mas houve uma evolução e a equipe já está bem adaptada com isso. Os gols, é claro que a Ponte cria muitas oportunidades, né? E a gente soube sofrer. Acho que é importante isso, a equipe saber sofrer fora de casa, né? E aproveitar as oportunidades. A gente vem conseguindo fazer uma boa marcação. É difícil quando uma equipe, o próprio foi o Avaí, se fechou ali, a gente martelando até fazer um gol. Então é muito difícil quando uma equipe vem com essa intenção de marcar, né? Como foi o Avaí, é difícil sofrer gols, né? Já a equipe tem que saber sofrer, tem que saber que jogando fora de casa, a partir do momento que a gente tem uma oportunidade, a gente tem que fazer gol. Bom, o Thiago voltando a jogar pelo Esporte Clube Bahia hoje. O nosso Marcos de Isabela diz que sou Bahia e vejo o profissionalismo do Anderson. Parabéns, Anderson Matos. Valeu, Marcos de Isabela. Valeu, beleza. Edson está dizendo aqui o seguinte: Nilson, você já pensou no ribuliço que daria na possibilidade de Jorginho colocar Feijão no lugar de René Júnior? Ele fez isso lá no Corinthians, né? Na Arena Corinthians, quando o Bahia perdeu por 3-0, ele surpreendeu colocando Feijão. Eu acho que existe uma possibilidade remota, mas o Juninho treinou como titular nos últimos treinos ao lado do Matheus Salles. Seria uma incoerência do técnico treinar com o Juninho e colocar o Feijão de última hora. Mas acho que dá Juninho com o Matheus Salles. Valeu. A gente vai botar o lance do Internacional, que todo o Brasil já viu, mas eu não poderia deixar de registrar esse lance aí. Eu até entendo, e a gente vai ver esse lance, que o Potker estava em situação legal. Ele corre, mas não alcança a bola, não participa da jogada, não atrapalha o zagueiro, mas o lance é anulado pelo Bandeira. Como o Bandeira não tem apito, o árbitro não apitou. Se o árbitro não apitou, tá valendo. Então todo mundo do Luverdense parou, mas que ficou feio pra caramba, ficou. Vamos lá. Veja o lance aí, ó. A bola é lançada, o Potker corre na bola, aí já foi gol, né? Aí já foi gol. Agora tem um detalhe nesse lance aí, Márcio, que o último toque até chegar no jogador do Inter foi do jogador do Luverdense. Então tira completamente o impedimento. Além disso, né? E o árbitro, quando o Bandeira suspende, o árbitro manda seguir, ó. Ele levanta os braços, mandando seguir na mesma hora. E o Bandeira toca na cabeça. Aí, ele mandou seguir, ó. O árbitro mandou seguir. Ó, o Bandeira tão desnorteado que ele vai para dentro do campo, ó. Completamente errado o Bandeira. Ó, errou o Bandeira. Os jogadores também erram ao parar. Pronto. E o gol foi legal. O Bandeira volta, desce o bastão, bota a mão na cabeça, entra no campo e o árbitro diz assim: não participou, segue a jogada. E até os caras do Internacional também param. Ou seja, foi uma situação que a gente colocou aqui agora para tirar qualquer dúvida, mas não é um lance que interessa diretamente a gente aqui, porque a gente não tem mais na segunda divisão, graças a Deus. Mas é importante colocar essa imagem para mostrar realmente como é o Campeonato Brasileiro. Virou uma várzea, né, Anderson Matos? Bem lembrado. Uma várzea, isso. O árbitro foi o seu Benevenuto, né, que esteve aqui no Muito bem, viu? Muito bem. Parabéns ao árbitro. Teve personalidade de dar a sequência da jogada. Eu vi hoje no Twitter um jornalista esportivo de São Paulo disse: o árbitro poderia ser político, ter parado o lance e acabava a polêmica, mas você prejudicaria o Internacional. Pois é. Então, o árbitro foi correto. Agora o Bandeirinha vai para a geladeira aí por um bom tempo. Primeiro, quando ele levantou o bastão, ele não correu para a linha de fundo para dar sequência do lance, ficou parado, perdido, botou a mão na e ficou feio. O Anderson, aproveita que você está aí no ar com o Nilson Luiz, o Franklin Couto, eu só vou dar a fazer que ele fez uma brincadeira, que até é saudável, salutar, ele fala assim: hoje vai ser game over. No jogo é game over, né? Então vai ser game over. Eu estou fazendo essa alusão aqui, o Franklin, valeu, essa brincadeira não tem problema nenhum, ser Bahia, mas é o seguinte: como é que está o sentimento do jogador? Porque você vem de uma derrota, aí pega um time que está lutando pela liderança, mesmo estando afastado do Corinthians. Dentro do grupo, assim, tem alguém que fala assim: vai ser difícil, esmurece, ou eles acham que vão ganhar o jogo? Márcio, eles têm aquela coisa na cabeça, né? Tem que ganhar. Eles não acham que vão ganhar, porque, infelizmente,
nada favorece a isso para os jogadores, né? E o psicológico para um atleta de futebol é 50%. Né? O jogador de futebol é 30%. É o Caio Ribeiro, o Caio que falou isso, inclusive, Caio Ribeiro, segunda-feira estava prestando atenção, e aí o Caio falou que era 20% físico-técnico, 30% tática e 50% psicológico. Imagina você, Márcio, ter o seu salário publicado para o mundo todo. Nossa, apesar de não ter tido uma logomarca do Vitória, mas está na cara, o jogador sabe que é dele. Né? Ele sabe. Sabe que a planilha é dele. Eles sabem. E aí ainda tem a sequência de resultados ruins, 2 porradas, 2 4-1, 4-1 e 4-2, melhor dizendo. E aí chega em casa, o torcedor vai começar a vaiar, e o presidente que vai começar com o Ricardo Davi para ver se sai. Aí os caras ficam assim, como assim? O que é que tá se passando no Vitória? Outros se arrependem de ter aceitado a proposta, outros querem ir embora. E aí aquela confusão, briga entre... E começa, Márcio, a avalanche. Infelizmente o ambiente não é nada favorável. Mas o Nilson Luiz falou uma coisa certa ontem. É um divisor de águas o jogo. Porque se der uma zebraça aí, porque o Vitória ganhar não é uma zebra, não, é uma zebraça do Grêmio, e o Vitória vencer o jogo, né, pode se estressar comigo, você que está do outro lado aí, mas é a realidade. Vitória para o Grêmio é disparidade enorme. Se der uma zebraça e o Vitória ganhar, tudo der errado para o Grêmio, o Vitória dá tudo certo, o Vitória ganha confiança, ganha paz. Ivan não sai mais. Rapaz. Pet não sai mais. Se perder também... Olha, o Franklin... Couto foi quem disse isso, mas aqui tem uma mensagem do Adriano Souza completamente diferente. Bahia e Vitória ganham hoje. Podem anotar aí. Valeu, Adriano. Obrigado aí. Parabéns pelo seu otimismo, meu velho. Beleza? Marcos Puridades, que está ligado na gente, ele é de Castelo Branco. Também está aqui Paulo César dizendo que esse programa é show de bola. Valeu, torcedor do Bahia. E muita gente acessando aqui para falar com a gente. Obrigado a participação de todos vocês. Para encerrar o programa, a gente vai com a escalação primeiro do Vitória, que joga primeiro, joga 7h30 da noite, contra o Grêmio. Anderson Matos, novidades no time do Vitória para o jogo contra o Grêmio? Novidades. Você pode perceber, o goleiro Fernando Miguel, lá no lateral direito, Kaique Sá, finalmente vai estrear. E que fogueira, né? Contra o Grêmio logo, mas tudo bem. Kaique Sá, lateral direito. Os zagueiros Canu e Alan Costa com o Jefferson na esquerda. No meio campo, René Santos. É o primeiro volante ali, com o William Correia e o Cleiton Xavier, e o Carlos Eduardo, meio ofensivo. No ataque, estreia do Santiago Trellis, atacante colombiano, vai ter dancinha colombiana no Barradão hoje, hein? E o André Lima, o camisa 99 do Vitória, esse aí é o time titular do Rubro Negro. Bom, esse time que está aí na tela, que a gente colocou agora aí, é o time que novamente está sem Neilton. Ou seja, quando mais cobrou Neilton, ele colocou o William Correia. Agora não, ele já sabe que o William Correia é titular. Neilton ainda não. Ainda não, e até porque a questão da força do Neilton, né? A tática do Galo não favorece ao jogador, que tem que pegar a bola da zaga e sair correndo, não é a do Neilton. Aí é pedir demais. E, infelizmente, está perdendo a grande qualidade por conta disso. Valeu. Agora a gente vai com a escalação do Bahia, que joga 9h45 da noite contra o Atlético Mineiro lá no Independência, que chama do Horto, não é isso? Lá no Horto, em Belo Horizonte. Nilson Luiz, como é que vem o Bahia? Novidade, Nilson? Tem novidade, sim. O Jean é o goleiro, o Eduardo na direita. Tem o retorno do capitão Thiago na zaga, ao lado do Lucas Fonseca, e o Matheus Reis na esquerda. O Matheus Salles mantido no meio campo, com a presença do Juninho, na ausência do René Júnior. Aí vem o Regis, o Alione, Zé Rafael e o garoto João Paulo Queiroz mantido no ataque, já que o Rodrigão foi vetado do jogo de hoje. Para mim, as surpresas, o João Paulo mantido, ele poderia usar o Vinícius, mas vai jogar com esse jogador de frente, né, esse homem de área. Fez o gol diante do Fluminense, o gol de empate, né, o João Paulo, e por isso é o titular. Hoje é o segundo atacante do Bahia, o João Paulo Queiroz. Tá certo aí também. Você pode opinar, a gente vai ver como é que vai ser o desempenho dele. Eu não colocaria, mas ele tem feito gols quando entra, então tenta de primeira. Ontem, no nosso programa, Maracajá sempre é nosso convidado, está lançando um livro sobre a história dele no Bahia, a história do próprio Bahia, não só a dele, mas principalmente a dele, e perguntado por vários ouvintes se vai ser presidente do Bahia, ou candidato a presidente do Bahia, ele disse que ainda não decidiu, mas que não afasta essa possibilidade. Então, estou dizendo porque o momento do Bahia não é um momento tão ruim quanto do Vitória, eu digo tão ruim tecnicamente, porque administrativamente nem se compara, né? Hoje o Vitória está totalmente desorganizado administrativamente, sem comando, isso a gente tem visto, e o Bahia não.
essa diretoria que está aí não deixa vazar contrato, vazar documento, essa balbúrdia que o Vitória enfrenta, o Bahia não enfrenta. Estou dizendo nesse sentido, mas o Bahia também já começa a viver nos bastidores um clima de eleição já no mês de dezembro de 2017. Então o Maracajá pode ser uma opção. Ontem ele não descartou, mas também não disse que vai ser, tá bom? O Davidson Muniz está dizendo que essa escalação do Vitória só faz a torcida sentir saudade de Vander. Pô, lembrou bem agora o Vander, rapaz. Fez história aqui, viu? Valeu, então. Fernando Miguel, mão de alface, falha hoje de novo. Da Silva está dizendo aqui. Seja mais recordação do torcedor do Vitória com o torcedor do Bahia. Eu não vou entrar nesse mérito, não. Gente, amanhã eu vou trazer aqui todos os lances dos 2 jogos, a discussão e todo o assunto referente ao Vitória nos bastidores. Independente do resultado de hoje, Simval Vieira confirmou comigo amanhã, 18 horas, na Transamérica, participar do nosso programa Arena Transamérica, tá bom? Contar tudo o que aconteceu, reconhecer as falhas dele e a gente vai estar lá para ouvir você, que é nosso ouvinte da Rádio Transamérica e também da Itapuã FM 97.5, tá certo? Boa tarde para você, Anderson. Boa tarde, Nilson. O programa volta amanhã. Valeu, boa tarde, hein? Valeu, Márcio. Um abraço para você e conto com a audiência de você, torcedor. A sua audiência é importante a partir das 7 horas, no aplicativo da Rádio Itapuã FM, a partir das 8 da noite, já no Dial 97,5 através da rádio, beleza? Vitória e Grêmio, 7h30 da noite se inicia jogo no Barradão. Um abraço. Valeu, gente. Conto com sua audiência também hoje às 6 da tarde, lá no Arena. Depois, 7 da noite, você vai para Itapuã no aplicativo, que a gente já começa a transmissão esportiva do jogo do Vitória. Um grande abraço a todos vocês. Tchau para você que está ligado na gente agora. E amanhã, novo encontro marcado aqui no Facebook e no YouTube.